Muito boa tarde, muito bom dia ou muito boa noite, né? Saudação é para você que está nos assistindo em algum momento de vida, né? Muito obrigado por estar nos prestigiando no nosso podcast, que é o GBcast da AGB Investimentos, onde nós falamos sobre negócios, pessoas e principalmente oportunidades. Hoje com mais um tema e com dois convidados especiais para estar falando junto conosco, mas não podia faltar ela, minha parceira de projeto, Lauren Lima. Como é que está, Lauren? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, Tiagão. Eu tô bem, tô super feliz. Hoje a gente tá falando, inclusive, nosso tema é sobre oportunidades, né? Então, tem duas pessoas aí que estão agregando. Como é que tu fala? Estão brilha... Como é que estão brilhando aqui conosco? Depende, agora eu não Não veio deveria. nada. Tá. Mas estamos aqui agregando muito valor a esse podcast e principalmente para a gente falar aí dessas oportunidades de crédito e consórcio para os nossos clientes, para os nossos ouvintes e principalmente também para os nossos assessores de investimentos que estão nos escutando. E tem duas pessoas, Thiago. Vamos lá apresentá-los, então. Uma delas gosta de jogar muito vôlei, sabia? É um jogador nato. É um jogador nato, esportista. Diz que ele é fit, Ele diz que é fitness, né? Eu ainda tenho um pouco de dúvida. mas, né, tudo bem, cada um se considera da forma que achar melhor. Né? Mas tu sabe o que é o mais bacana, Thiago? É que o outro pessoa que tá aqui conosco tem uma estratégia maravilhosa, mas depois dessa aí é pro off, estratégia de arte, eu ouvi falar. Não ouvi falar, vi comentários essa semana no escritório. Mas diz que é boa. Mas vamos tentar entender, quem sabe agora nesse podcast. Depois tu pergunta pra ele o que é. Mas o mais bacana é que os dois são pais, São. né? São pais. Um deles já foi tenente, São pais da... Tendo aí, né? A Maria e o Martim. Maria e o Martim. Um já foi tenente. E o outro é formado em Direito. Sim, mas tem duas informações que eu gostaria aqui de falar dessas pessoas. Primeiro, eu queria falar que a gente tem um cara que já foi levantador, já competiu, levantador de peso. Tu acredita? Não acredita, Não né? acredito. Então a gente vai comprovar porque eu trouxe fotos. Entendi. Vamos mostrar na tela essas fotos. Olha só, agora eu entendi porque ele é fitness. Entendi. Ele foi levantador, ele competiu com isso. Temos fotos, produção. Então, já vou te falar que a gente tem foto de outras coisas também, porque eu descobri uma coisa muito legal. Que tu olha pra pessoa, tu jamais imaginaria. O que é, Laura? Conta pra gente. Tu acredita que um dos nossos dedicados dessa área, ele já participou na adolescência, né? Como é que é o nome do grupo dele? Parei que eu me perdi aqui agora. Tartarugas do Asfalto. Ele é motoqueiro. Tu diria isso? Entendi. Como diz o escritório. Eu achei imaginava. muito legal isso. Fantástico. Acho que essas duas informações A gente não imaginava tinha ninguém. deles. A gente não tinha ninguém assim no escritório. Não. Levantador de peso. E motoqueiro. O motoqueiro. Olha aí. Mas, Lauren, principalmente, conta pra gente então, quem são esses caras fenomenais. Primeiro a gente depois vai mostrar as fotinhos aqui, que a gente tem fotos, né? Da logo do grupo de vocês. E tu, levantador de peso. Kael e Andrei. Ê! Muito bem-vindos. Obrigado. Muito obrigado. Conta pra É isso gente, aí, Caio. É Caio. levantador de peso na Levantador de adolescência? peso, como assim? Como é que essa história? Vamos lá. Bom, Conta pra gente. muito bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo do horário que estiver assistindo aí o podcast. Sim, isso vem lá da adolescência, né? Um certo dia eu resolvi entrar para uma academia. E aí tem uma pessoa muito conhecida aqui na nossa comunidade, que era a minha professora, que era a Jane Morales. E ela competia, halterofilismo, né? Então ela acabou me incentivando na época a participar, a competir. E eu entrei na onda e fui. Só que eu era magricelo. Era bem magricelo, não tinha nada de forte. Só que o levantamento de peso não é músculo, é força, né? Então eu treinava para força, não treinava para desenvolver os contou músculos. isso. É algo bem do passado, nunca foi Não, eu achei fantástico. Eu queria agradecer. conversado, inclusive. falado. Eu queria no agradecer. assunto. Eu queria agradecer muito, mandar um beijo pra Fernanda, tua esposa, que nos ajudou. Aí ela que eu chamei ela um dia antes e falei, Eu Fernanda, me sabia que ajuda. tinha sido ela. Não, óbvio que seria ela, né? Eu falei, me conta alguma curiosidade. E aí ela me deu duas informações. Eu fui caçar uma coisa e saí ganhando ouro, né? Me Olha veio só. até fotos. E ela Não, a tava gente não falando. imaginava o cara extremamente comunicativo, né? Tá sempre ali, nossa, da forma
forma, na resenha conosco, então a gente não imaginava dessa forma. E trabalhou na adolescência com levantamento de peso. E vou dizer mais, né? Fui campeão brasileiro e sul-americano na minha categoria. Isso aí eu quero ver fotos. Isso aí eu já não sei. Eu não sei se eu tenho registros, eu tinha. História de pescador. Eu tinha os troféus, eu posso, talvez ache alguma foto, alguma coisa assim. Tentar provar. Acabou que eu fui reduzindo cada vez mais o espaço. Hoje moro num apartamento bem menor, né? E ele acabou, acho que acabei me desfazendo do material. Mas sim, tinha competição. Claro que não era nada extremamente competitivo, Aham. mas... Quando ela me mandou, eu não te reconheci. E... Não, era cabeludo, né? Sim, tu era muito cabeludo. Cabeludo na época. Cabeludo, seco e estirado sobre uma mesa de supino, Quantos né? anos tu tinha? Eu fazia na categoria supino. Eu tinha... Quando eu participei desses campeonatos, eu tinha 16 anos. 16 anos, olha só. E André, conta pra gente. Tu é motoqueiro, nunca nem desconfiei. Motoqueiro. É que nessa época a gente tinha umas motos que tinham... Aqui eu até anotei, ó. The Bees e Krypton. Nós tínhamos umas motos que eram 100 cilindradas. E eram lentas, né? Então virou os tartarugas do asfalto. E da onde esse nome? Não me lembro, acho que foi o Bruno e o Cris, acho que colocaram os nomes, se eu não me engano. Tem até hoje o grupo? Não. O pessoal ficou mais velho, né? A moto ficou pequena. Agora trocamos o grupo, agora é com um grupo com umas motos maiores. Mas que legal. Isso é uma curiosidade que é, poxa, peculiar, né? Eu não imaginava nem do Kael nem do André. Motoqueiro. Mas depois a gente vai mostrar umas fotinhas aí que a gente tem. Bom, Thiago, vamos lá. Primeira coisa que vamos começar é o bate-volta, então. Acho que vamos começar com o bate-volta. Pode comandar, já é do nosso GBcast, né? Tu fazer o bate-volta. Vamos começar e depois a gente vai entrar nesse assunto como mesmo tu mencionou, Laura, com muitas oportunidades, né? Hoje é um produto que principalmente tem alavancado aí, principalmente a carreira dos assessores, e vocês fazem um papel fundamental hoje dentro do escritório, porque da mesma forma que os outros produtos da PJ2, né? Tem Sim. essa comercialização e, obviamente, atendendo a necessidade dos clientes. Mas vamos pelo bate-volta, Laura, primeiro. Depois desse bate-volta, eu vou pedir para vocês se apresentarem um pouco mais também, né? Contar não só as histórias peculiares de vocês, mas também a história profissional e, enfim, né? Mas a gente está muito feliz de tê-los aqui conosco. Obrigado. Muito obrigada por aceitarem o nosso convite. Vamos lá. Vou começar com o Kael, mas podem ir respondendo, viu? E fiquem bem à vontade. A ideia é essa. Cliente contemplado é? Cliente que se planejou. Boa. Quer contextualizar? A contemplação, ela é uma consequência, né? Primeiro de tu entrar num consórcio. Então, ela pode vir por sorte, mas ela pode ser planejada também. E a gente trabalha muito com planejamento. Então, por isso que eu cito que é um cliente que se planejou. Quanto tempo você tá na casa aí, cara? 1 ano e 2 meses, 3 meses, aproximadamente. Um erro comum do cliente ao buscar crédito e consórcio. A pressa. Eu acho que esse é o ponto, né? Porque pressa custa caro. Esse acho que é o principal, seria o erro, assim, principal. E a pressa tu não vai no consórcio, né? Vai no financiamento. É mais imediatismo. E já entrando nessa linha, sorteio ou lance? Depende. Depende da estratégia. Então conte um pouco mais pra gente sobre essas estratégias. Eu quero hoje que vocês falem sobre as estratégias e como isso pode nos beneficiar, porque muita gente usa crédito e consórcio, inclusive eu vejo muitos exemplos da galera aí financiando uma casa e depois fazendo consórcio para quitar mais rápido. Então, tudo isso a gente consegue fazer estratégias com vocês. E aqui a gente tá para falar sobre essas oportunidades, né? Então, conta um pouquinho mais pra gente aí, primeiro sobre o financiamento, né? E depois sobre a questão mais do consórcio ali. Eu acho que esse é um ponto importante a gente contextualizar, né? Que a área ela é crédito e consórcio, né? Então, a gente trabalha com os dois produtos, né? Trabalha com outros também na parte de crédito, mas esses dois específicos, falando de uma casa. Então, a gente vai falar do financiamento imobiliário e de um consórcio imobiliário também. E o que acontece, tá? Tu tem um produto que ele vai depender de variáveis do mercado, que é o financiamento. E aí a variável hoje, no momento atual que a gente está falando aqui, a gente está com uma Selic a 15%.
isso impacta diretamente na taxa que é cobrada do consumidor, né? Então, ele acaba se tornando um produto um pouco mais caro. E aí, o consórcio, em contrapartida, ele é um produto que, quando tu contrata, tu já sabe o que tu vai pagar por aquele produto. Ele já tem uma taxa pré-definida. Então, ele, vamos dizer assim, ele é protegido dessas variáveis do mercado, né? Então, tu sabe... Poderia falar que, então, você traz mais segurança? Pode ser que sim. É que, por exemplo, assim, eles são produtos diferentes, né? Eles são produtos diferentes. A gente parte do princípio que o financiamento, tu tá falando de tomar um crédito e já ter acesso a esse crédito imediatamente e adquirir o bem que tu tá planejando. O consórcio, tu pode adquirir de forma planejada também na questão do prazo. Existe a possibilidade de tu comprar uma carta contemplada também de consórcio. Só que aqui a gente começa a aumentar o custo da operação. Então vai depender muito da situação, de tu entender o que o cliente tem disponibilidade, se ele consegue esperar, se não consegue. Mas sempre, isso aqui é uma relação que vai existir sempre, né? A pressa sempre vai deixar a negociação mais cara. Isso é fato, assim. E me conta um pouquinho sobre o que tu acha que melhor, crédito ou consórcio? Melhor consórcio. Porque aí a gente está falando de planejamento. André. Claro que planeja, né? O crédito vai ter um imediatismo. É pro momento. O consórcio vai fazer planejar para comprar um bem. Vai te estruturar para comprar o bem. Vamos lá, então, tá? Hoje a gente tá cheio de curiosidades. Bom, agora eu quero entrar numa pauta mais pessoal de vocês. André, se não trabalhasse com isso, que área tu trabalharia? Eu acho que na área comercial. Sempre trabalhei na área comercial e é uma coisa que eu gosto, que é vender, e atender o cliente, realizar sonho que ele tem. Essa é a ideia. Investimento pra ti é? Se planejar para pensar no futuro, isso é um investimento. E o que te motiva na tua vida profissional? Realizar sonho das pessoas, almejar coisas que a gente deseja para família, pessoal, para tudo. Deixa eu falar. Hã? Eu achei que tu fosse falar. Não! Teria a mesma pergunta para mim também? Pode ser. Eu diria que investimento é oportunidade. Também. Enxergo dessa forma. É que hoje, dentro da GB, a gente consegue entregar esse atendimento 360 para o cliente, né? Então, tu consegue fazer uma proteção, fazer um planejamento para, enfim, para se aposentar. Então, tudo isso a gente consegue entregar de uma maneira bem completa. E uma estratégia que tu gosta de utilizar muito dentro da tua área? Alavancagem. Conte-me mais. Bom, eu acho que esse é um tema que está muito em alta, né? Tu vai ver muita gente na internet falando. Vou usar o consórcio para me alavancar. O cara entregando umas estratégias, às vezes com sentido, às vezes sem sentido. E o que a gente faz, né? A gente trabalha dentro do produto de forma bem específica, porque um dos motivos até, puxando aqui, provavelmente depois a gente vai falar sobre carreira e tudo mais, mas um dos motivos de eu ter vindo para a GB foi a liberdade de trabalhar com produto. Então, eu já trabalhava com consórcio antes, e aqui dentro da GB eu ia poder trabalhar com mais de uma administradora, não ficar vinculado a apenas uma administradora. Não, e detalhe, né? Olha, Thiago, tive que lutar com essa pessoa porque não me respondia em rede social nenhuma. Eu quase mandei um telegrama, assim, oi, tudo bem? Não tô ocupado? Tá ocupado aí? E eu, aprendi muito sobre o produto, né? E aí, conforme tu vai aprendendo, tu vai vendo que ele vai ter características diferentes. É claro que ele segue uma regulamentação, ele tem regras, tem coisas que não vai mudar, né? As coisas mais simples assim do produto. Mas quando tu pega uma administradora, um banco, tu já vê que tem uma diferença de um consórcio para o outro. Aí, dependendo entre as administradoras que são independentes, também vai ter diferença. E a partir disso, dessas diferenças, tu consegue começar a encaixar o produto dentro de estratégias específicas. Então, quando eu vi que tinha essa possibilidade de trabalhar com produto, consegui explorar tudo que eu tinha aprendido sobre o produto. Eu digo, cara, por que não? Não tem como isso dar errado. Não tem como dar errado. E parabéns, cara, tá fazendo um trabalho fenomenal aí. E eu digo assim, tá dando certo pro escritório e dá certo pros clientes, né?
Mas tu sabe uma estratégia que tu vai ter que aprender com o Andrei. É a estratégia GA depois. Eu quero aprender isso aí. A gente vai ter que sentar e fazer cursinho, hein? Mas que bacana, até, Caio, entrando mais a fundo agora na questão do tema, né? Isso hoje seria talvez uma das melhores estratégias ou teria alguma outra, e fica pergunta para o Andrei também, para o melhor atendimento ao cliente, levando também em consideração o cenário hoje atual financeiro no país, a alavancagem seria uma das melhores ou a melhor, ou outras que daqui a pouco vai depender da necessidade? Vai depender de cada cliente, né? Essa é uma das maneiras de usar. Porque o consórcio ele abre um leque gigante. Várias alternativas que a gente tem. Pode adquirir ele pelo lance, pode deixar o sorteio, pode dar um lance embutido, pode botar capital teu, entendeu? Tem várias maneiras de... Então, abre um leque muito grande. Então, tu vê o cenário que o cliente quer e com isso aí tu monta a estratégia para ele. Então, é bem personalizado, assim. Tu monta para o próprio cliente, entendeu? Da maneira que vai se encaixar melhor para ele. E trazendo para o nosso dia a dia, né? Tu tem o perfil do investidor moderado, agressivo, né? Então, eu diria que também isso aí vai ter que estar de acordo com o perfil do cliente. Então, uma pessoa que não é muito agressiva já é mais complicado de tu fazer uma estratégia de alavancagem financeira. Mas, de repente, uma estratégia de alavancagem patrimonial, a pessoa já se sente mais confortável, entendeu? Outra questão também, o produto entrega economia quando tu está comparando com outra modalidade de crédito. Então, assim, a gente sempre vai falar, é de acordo com o perfil do cliente. A gente vai fazer o atendimento sempre entendendo o que o cliente está buscando, entendendo o que ele precisa. E a partir disso, a gente vai olhar para a prateleira, vai ver as possibilidades que tem e vai apresentar alguma coisa para o cliente. Nem sempre é a mesma estratégia. Pelo contrário. Muda muito. Quase nunca é a mesma, na verdade. Eu acho que eu surpreendi várias vezes os assessores, né? Porque qual que é a nossa dinâmica de trabalho, né? A gente pede que traga para uma reunião. Primeiro porque a gente quer apresentar o produto e quer apresentar todos os pontos. Porque a gente entende que é interessante o cliente saber sobre o produto. Porque eu entendo que o produto é ótimo, ele é maravilhoso. Então, tipo assim, não tem nada a esconder sobre o produto. Pelo contrário, eu quero falar mais e mais e não deixar nenhuma dúvida para o cliente. Inclusive, hoje a gente pode fazer consórcio de muita coisa, né? Não, Serviço. Quase tudo. Quase tudo. Quase tudo. E o que é o nosso operacional, né? Traz o cliente para uma reunião, traz para a área e vem junto conversar com o cliente, porque o assessor é o elo de confiança do cliente, né? Uhum. E aí, muitas vezes ali logo nas primeiras reuniões, o assessor fazia a reunião, apresentava, o assessor gostava. Aí ele queria vender aquela ideia para tudo que é cliente, ele já meio que pré-vendia a ideia e tentava trazer direcionado. Chegava na reunião, eu apresentava algo totalmente diferente. Aí depois assim, mas isso tu não me explicou assim, cara, mas é que isso aqui não era para aquele cliente, é para esse aqui que tu me trouxe agora. Né? É que o cliente está direcionado para uma área, se tu explicar tudo, ele vai ficar perdido. Ou ele vai desfocar naquela parte que pode ser interessante para ele, né? É muito detalhe, né? Sim. O nosso desafio não é vender, o nosso desafio é entender. Porque a gente tem que identificar o que o cliente está precisando. Na verdade, não é a venda, e sim ver o que ele precisa. Esse corte tá fantástico. Depois a gente tem que fazer um corte dessa frase de vocês, inclusive. Uma coisa que a gente acabou pontuando aí nas perguntas e acabou conversando, né? Mas eu queria conhecer um pouco mais de vocês e da trajetória profissional. Então, a gente acabou pontuando aqui algumas perguntas, mas Kael e André, se apresentem pra gente. A minha trajetória, eu comecei no Banrisul, né? No Banrisul, fui estagiário 2 anos. Aí, depois do Banrisul, eu trabalhei na Tenotas, mais 2 anos. Depois eu vim para a área comercial da instituição financeira. Eu trabalhei durante 15 anos num banco e agora vim para a equipe da GB, né? Para ajudar o Kael, que é um mago dos consórcios. Aí eu vim ajudar ele com a parte do financiamento e do crédito, né? Que é para ajudar bastante. Que responsa, né? Que responsa. Não, agora a gente tem me ensinado muito, Kael, que não sabia grande parte do consórcio, assim, ele tá me dando um leque gigante. Não, mas vocês estão uma máquina, a gente tinha... É um fenômeno, uma máquina, né, Tiagão? Porque a gente passa ali na sala, vocês estão sempre em reunião, sempre fazendo negócio, chegam cedo, saem tarde, e é isso aí.
Agora é só repetir, né? Isso aí. O Caio Carneiro, ele fala muito. Foi lá, fez, deu certo, agora faz de novo. Faz de novo, repete. Repete. E a meta sempre aumentando. Tem a meta de fazer tantos consórcios, vamos fazer mais e alegrar mais gente e realizar mais sonhos, né? O Martim Isso que aí. não escute, mas a minha meta pessoal é mais agressiva que a da empresa, né? É isso aí, né? A meta, na verdade, ela tem que ser algo que seja usado mesmo. Eu sou assim também, eu gosto de meta que é difícil. Kael, te apresente pra gente. Vamos lá, então. Começo da carreira profissional foi no Exército. Então, eu fiz o NPR aqui em Bagé. Me saí bem nas provas. Peguei vaga, que a gente fala, né? Fui oficial temporário. Fiquei 7 anos no Exército. Fui responsável pelo almoxarifado. E todo o período nessa área. Comecei a me envolver um pouco com o comercial, só que na outra ponta. Eu era o comprador. Né? Comprava, contratava serviços, fazia tudo ali pro quartel. Isso foi na época que eu saí de Bagé também. Então, Morou fui onde? para Cruz Alta. Essa vaga foi em outra cidade. Saí do quartel, resolvi empreender. Tive uma empresa. Fiquei com ela 4 anos, trabalhava muito com venda direta, venda online. Chegou um momento que decidi voltar para Bagé e trouxe a empresa junto. Permaneci com ela por mais um tempo até que resolvi encerrar as atividades. Tomava muito tempo, o financeiro não estava tão interessante e veio o nascimento do Martim. Eu digo, eu preciso de mais tempo para dedicar a ser pai, né? Acompanhar o Maior crescimento e projeto tudo da tua mais. vida, né? Exatamente. Então, não estava fazendo sentido porque eu era escravo do meu negócio. E aí eu digo, preciso mudar isso aqui, apesar de que era algo que eu queria muito, né? Sempre quis empreender. Sempre tive inspirações no mercado de empreendedores, mas acabei tomando essa decisão. E eu digo que essas coisas não acontecem por acaso, né? Acabei indo para uma gráfica aqui da cidade, né? Trabalhar com comunicação visual. Comecei na parte financeira, cara formado em administração, então entrei lá para ajustar o financeiro da empresa, bem parte administrativa mesmo, e aí surgiu a oportunidade na área comercial dentro dessa empresa. Então já tava ali, tudo te puxava pro comercial, né? Tava me puxando pro comercial e também a questão do ganho, né? Tu tem a oportunidade de ganhar mais, vai ter um variável, tem as comissões. Me interessei, eu digo, bom, vamos se testar, né? E passei para a área comercial e começou a dar muito certo. E aí de lá depois eu saí, fui para a Unimed, também área comercial. Aí vendi a fachada, comecei a vender plano de saúde. Uma coisa nada a ver com a outra, né? Mas eu digo, o que importa é tu aprender a ser comercial, né? E aí eu entendo que tu tem que aprender sobre o produto que tu vende. Exatamente. Depois que tu aprendeu sobre o produto, né? Imagina, tu vende plano de saúde, se tu não sabe de ponta a ponta o que tu tá vendendo, pode dar um problemão. Então, ali tu começa a entender a dinâmica do que é ser comercial, né? Não é apenas tu ter a lábia, né? Tu tem que ter o conhecimento também. E aí, enfim, saí da Unimed e tava querendo ir pro mercado financeiro. Só que não nesse formato aqui da GB. Tava querendo banco. E no meio do caminho, o pessoal me achou na parte do consórcio, me chamaram. Eu digo, vamos conhecer esse negócio. Porque, de fato, eu não tinha muito conhecimento a respeito do produto. Pelo contrário, tinha até preconceito, sendo bem sincero. E isso é muito comum no mercado. Preconceito por uma experiência em casa que não tinha sido boa. Né? Meu pai tinha sido prometido para ele uma contemplação rápida, de uma forma meio absurda, que eu entendo hoje que foi uma forma absurda. Ele ficou naquela expectativa, não foi contemplado, se frustrou com o produto e era a visão que eu tinha. Era a única coisa que eu sabia sobre o produto. Né? Então, eu sempre fiquei muito na defensiva toda vez que alguém queria falar comigo sobre o produto. Mas aí o pessoal me chamou, eu digo, tô livre no mercado, vamos lá ver o que é, né? E aí me venderam a ideia, me venderam bem o produto. Comecei a gostar do produto. E aí foi isso que me trouxe pra GP, né? Aí depois... Porque eu tava lá, que trabalhava com consórcio, a Lauren procurando alguém para trabalhar com consórcio dentro do escritório. Não, desenvolver essa área, eu nem né? lembro, acho que eu vi que tu tava trabalhando com consórcio, falei, vamos fazer o contato, porque a gente se conheceu quando tava trabalhando na outra empresa ainda, né? Isso, tava trabalhando com plano de saúde, né? Na verdade, até apresentei o plano de saúde que a gente tem hoje dentro do Exatamente, escritório, foi tu que né? nos vendeu o plano de saúde. Não vendi, mas eu apresentei, mas eu saí antes de vender. Olha só. Eu De finalizar.
Eu comecei o caminho, vamos dizer assim, iniciei, né? O pontapé inicial ali. E hoje estou desfrutando, né? Do produto que eu mesmo apresentei, né? Muito bom. Isso é bacana, é legal. E puxando ainda mais um pouquinho, né? Eu falei também de formação, né? Eu falo muito que a gente trabalha muito com estratégia, né? Dentro do produto ali no escritório. E aí, isso é algo que para mim é maravilhoso, assim, ó, porque eu tenho formação nessa área. Então, eu acabei não parando só na administração, né? Eu fiz uma formatura uma formatura. Eu fiz também a faculdade de Ciências Contábeis e fiz uma pós, um MBA em Administração Estratégica. E eu sempre gostei de estratégia. E aí, cara, agora juntou duas coisas que eu gosto. Comercial com estratégia. Então, assim, tô super realizado no que eu tô fazendo, sabe? Eu vou andar mais com a galera do crédito consórcio, Thiago. Eu vou me vender pra essa área. Tá, acho que tu vai vender a parceira ali da expansão. Tu vai trocar de sala, então, pessoal. Não, a sala acho que eu não vou trocar. Entendi. Eu vou trocar só de área. Pode ser? Tu que manda. Oportunidade. Acho que não vou me aceitar lá, Thiago. Vou continuar na expansão. Mas, maravilha. Conta pra nós as outras perguntas, Thiago. Não, bacana e interessante até ver o Caio falar que tinha um preconceito com o produto, hoje é o head da área, né? Provavelmente deve ter sido um sonho vendido que não foi realizado, né? Exato. Não foi mostrado como ia ser, né? O produto foi vendido da forma errada. Da forma né? errada, sem estratégia, que nem a gente fala. Que é o mais comum no mercado, né? E vocês já nessa nosso início de conversa falaram muito sobre estratégia, perfil atrelado a isso, né? Mas nos conta um pouquinho já em cima dessa tua experiência um pouco familiar, e aí o Andrei com a experiência dele também. Quais são então hoje as vantagens de fazer uma carta de consórcio, levando em consideração o cenário hoje que a gente tem no Brasil? Bom, primeiro, falando de hoje, né? Taxa de juros muito alta. Então, já comentei antes, a Selic está 15%, agora, quando a gente está gravando esse podcast. Isso impacta diretamente no custo do dinheiro. Então, qualquer financiamento, veículo, imóvel, vai estar mais caro do que estava 2, 3 anos atrás. Né? Então, A taxa de juros está lá em cima. Está lá em cima. E aí, como eu já tinha falado, o consórcio ele é um produto que quando tu adquire ele, tu já sabe o que tu vai pagar por ele. Tem correções, tem reajuste, sim, né? Mas faz parte do jogo em qualquer cenário. A gente vive num país onde tem inflação, então a gente já está adaptado a isso. Né? Tu sabe que a Coca-Cola que tu compra hoje no mercado, daqui 2 anos ela vai estar mais cara. Né? Só que o salário também aumenta junto, né? Então isso é do jogo, é do mercado. Mas o consórcio ele é um produto que ele já tem um preço, né, pré-fixado e que tu consegue te organizar em cima disso. E aí quando a gente traz o resto, as outras vantagens, né, quais que são? Bom, se eu me planejar, eu pago menos se eu estou adquirindo um bem. Né? Mas eu tenho de repente um custo com aluguel, se eu vou comprar um imóvel. Se eu vou esperar 5 anos para comprar um imóvel, eu vou ficar pagando 5 anos aluguel. E aí isso eu falo muito pro cliente. Né? Eu digo assim, eu vou concordar contigo com algo que tu nem me falou ainda, mas que todo mundo fala. Que aluguel é dinheiro posto fora. Concordo totalmente. Só que a taxa de juro que tu vai pagar, eu juro que tu vai pagar no financiamento, ele volta para ti. É um dinheiro posto fora da mesma forma. Só que uma leitura diferente. Só que ele é Tu olha ele com outros olhos, entendeu? muito mais caro. Então, às vezes, tu junta o pagamento do aluguel com o custo que vai ter o consórcio e ainda assim sai muito mais barato do que fazer um financiamento. Mas agora me veio uma dúvida, né? Pra quem quer adquirir o primeiro imóvel, qual a melhor estratégia? Depende. Eu vou usar muito depende, né? Eu já falei aqui antes, então... Mas me conta, assim, se chegar hoje um cliente pra ti, quero adquirir mais um imóvel, ou eu quero... quais são as melhores estratégias para isso? Na verdade, a gente vai ter que identificar qual a situação atual desse cliente. O que ele precisa no momento. Talvez ele precise de uma casa hoje. Aí é um outro cenário que a gente tem que mostrar para ele. Depende se ele tem o tempo dele Se favor, ele, né? Se ele vai ter tá um capital para dar um lance. Se ele não tem o capital para dar o lance. Se ele precisa para daqui a 6 meses, daqui a 2 anos. Se ele está com planejamento para frente. Se o planejamento dele é para hoje.
Tudo isso a gente vai montar com base que o cliente vai nos passar, entendeu? E indo mais no aspecto pessoal, primeiro imóvel. Qual é a situação do cliente? Ele mora no imóvel familiar? Ele paga um aluguel? Carreira do cliente. Ele precisa de flexibilidade? Ou ele está estabelecido já num local, numa cidade? E qual a melhor estratégia usando o cenário que tu criar hoje? Vamos lá. Vamos criar um cenário. Vamos criar um cenário. A gente tem um cliente que paga aluguel, Tá. tá? E aí ele quer adquirir um imóvel. Ele pode ter o valor para dar entrada, por exemplo, no financiamento. A gente está falando aí talvez 20% a 30% do valor do imóvel que ele quer comprar. E aí o cenário dele é o seguinte, se ele fizer o financiamento, né? Ele vai descapitalizar esse valor que ele já possui e ele vai assumir uma dívida 3 vezes o valor que ele tomou. No mínimo 3 vezes o valor que ele tomou, né? Se ele fizer aquele financiamento ali de prazo mais alongado. Pensando num cliente que, assim, precisa de uma parcela mais baixa. Então ele vai ter que alongar o financiamento ali, talvez em 35 anos. Isso vai, juros sobre juros, vai gerar um custo bem, bem alto, assim, né? Então, esse cliente, o que ele tem de alternativa, né? Olhando para o momento atual de mercado. Se eu tenho um dinheiro, se eu tenho uma reserva, se eu deixo ela investida, ela me dá retorno. Então, esse é o primeiro ponto. Não mexe na Se reserva. eu usar esse dinheiro Trabalha com ela. para dar de entrada no imóvel, eu estou entregando esse dinheiro para alguém. E eu não tenho mais esse capital. Mexi na minha reserva. Estou pagando aluguel. Quanto tu paga de aluguel? Aí a gente começa a fazer conta. Se o aluguel dele tiver dentro de um padrão do imóvel que ele vai adquirir, tá? Tranquilamente, qualquer conta que a gente faça ali, ele vai ter economia quando a gente comparar ao consórcio mais aluguel do que em relação ao financiamento. Porque não é só a economia da operação financeira ali, de uma com a outra. Mas também a gente vai olhar o quanto ele vai ganhar, ou melhor, o quanto ele vai deixar de ganhar no período se ele der entrada no imóvel. Então, primeiro tu tem um ponto aqui. Esse aqui custou tanto, esse custou tanto menos. Beleza, daqui um pouco a economia nem é tanta. Porque tu vai desenhar um cenário. Tu coloca o cliente para fazer um consórcio de 20 anos. E ele pode ter uma contemplação no primeiro mês, no 5º ano, no 10º ano, no 15º, se ele não tiver uma estratégia, ou até no último mês. Quanto mais tempo ele levar para contemplar, mais aluguel ele vai pagar. Isso é fato. Então, pode ser que tu, comparando ali, fazendo o cálculo, a diferença não seja tão grande na economia. Mas aí, quando tu traz junto outro fator, de que, olha só, olha esses 200 mil que tu tinha para dar de entrada aqui. Quanto ele vai se tornar daqui 10 anos, daqui 15, daqui 20, calculando numa média do CDI. Uma média bem realista, não uma média do investimento de hoje, entendeu? Mas uma média do CDI quando a gente, olhando para trás. Para trazer realmente números mais sensatos, vamos dizer assim, né? Então, a gente, claro, vai buscar o auxílio do assessor também nessa parte, né? Porque o investimento não é com a gente, é com ele. Mas a gente consegue traçar esses parâmetros e mostrar para o cliente o quão vantajoso é ele fazer aquela estratégia. E aí, como eu falei, daqui um pouco... Por isso que é muito individual também, né? É. Às vezes a gente acaba pegando um cenário e, fulano fez assim, assim, assado, mas vamos marcar uma reunião, vamos conversar, vamos entender o teu cenário, o né? vai ser personalizado para o cliente. Porque um cliente quer um imóvel diferente do que ele mora hoje de aluguel. E aí vai ficar fora da estratégia. Ele tem que ser baseado nisso para montar um troço exato, entendeu? Um troço, uma estratégia que vai dar certo. Não tu vai montar uma estratégia que não vai dar certo. Aí não adianta tu planejar e montar uma coisa que vai ficar fora do planejamento, digamos assim. Entendeu? E tem um ponto, assim, ó, que eu acho que é muito importante. É tipo, a gente desenhou o cenário econômico do cliente. Uhum. Mas e a carreira do cara? Se ele é um cara que tem flexibilidade, daqui a um pouco ele pode se mudar de cidade. Faz sentido ele comprar um imóvel agora? Não faz. Entendeu? Então, tipo, faz sentido ele planejar essa compra para daqui a pouco, quando ele for se estabilizar em outro lugar. Agora, se é um cliente que está querendo comprar uma casa específica, que é o sonho dele, ou que é uma casa que, sei lá, era da família, entendeu? Que é algo muito específico. Cara, não tem número que vá fazer esse cara fazer o consórcio.
entendeu? Então ele não vai ter perfil. Aí tu vai direcionar pro outro lado. E a gente não vai Pro forçar uma financiamento. venda Exato. só pelo aspecto Com econômico. certeza, isso Por é isso que a eu falo, cultura tu da tem que GB. entender o que o cliente realmente está buscando. Tá, Não adianta tu gerar economia para ele e frustrar a vida do cara. E daqui a pouquinho Né, o cliente então- quer aquela casa e ele quer agora aquela casa. Entendeu? Então a estratégia para ele, a melhor vai ser o financiamento. vai Só que a dizer gente é vai uma Laura procurar da vida. a melhor estratégia do financiamento. Entendeu? Também vai ter uma estratégia boa no financiamento. Só que tem que ser, no momento, a melhor para ele. Que ele vai pegar o bem na hora, ele vai estar com o bem agora ali, com ele usufruindo. Daqui a pouquinho ele precisa disso agora. Daqui a pouquinho ele vai usar essa casa, esse imóvel como pessoal e profissional. Daqui a pouquinho o valor, o custo para ele não vai ser, vamos dizer, pesado hoje. Entendeu? Já o consórcio vai demorar para ele ter a rentabilidade que ele teria com esse bem hoje. Então, cada um vai ter uma estratégia certa. E eu consigo hoje, e aí vai uma dúvida minha também, fazer o financiamento, comprar o imóvel e fazer um negócio com o Kael no consórcio para ir quitando mais rápido? Na verdade, Foi os dois juntos. Na verdade, tu não vai poder alienar duas modalidades num bem só, entendeu? Entendi. Vai fazer uma modalidade ou outra. mas tu pode fazer a quitação. Se Usar for uma pra quitar a quitação, outra. sim. Quitação. Aí eu tenho uma carta de consórcio contemplada, que o valor é maior dela, da carta de crédito, do que o meu saldo devedor no financiamento. Aí tu consegue. Tu quita o financiamento para te livrar daquela carga toda de juro ou daquele prazo extremamente alongado que tu tem. Isso é uma estratégia inteligente. E aí tu trocou uma dívida pela outra. É isso que tu faz. O cenário ideal mesmo é tu não fazer a dívida mais cara primeiro, né? É tu não entrar naquela dívida mais cara. Mas tu já passou dessa fase. Tu já entrou na dívida mais cara. E aí tu tá buscando uma saída. Pode ser uma saída através do consórcio. Respondido. Conceito de estratégia de novo. Conceito de estratégia. Não, vamos aprendendo muito aqui, né? Eu acho que hoje vai faltar tempo pra gente fazer tanta pergunta assim. Essa era uma dúvida bem pessoal, né? Não é uma dúvida pessoal, mas pensando num cenário hipotético, a gente quer saber as Entendi. soluções. E hoje, Guris, nos conta assim, dos produtos, tanto como a Lauren falou, né? O consórcio hoje tem vários tipos de consórcio. Coisas que muitas vezes, talvez, as pessoas que estão nos assistindo nem sabem que existem, pode procurar o produto. O que vocês podem falar nesse sentido hoje, que daqui a pouco é mais inusitado? Pô, tem coisas que eu vejo às vezes tu falar, eu vou saber a tua resposta. Mas conta pro pessoal que daqui a pouco poderia ser inusitado, assim, de que tem a possibilidade de fazer um consórcio. E o que mais hoje tem, assim, que você vê ser recorrente, por exemplo, é a busca por uma carta de automóvel ou de um imóvel? O que hoje é bem mais comercializado? A maior pedida é a alavancagem, né? O pessoal é a alavancagem. Usar como é que a gente diz? A gente conseguiu o consórcio para ter um dinheiro, acessar um dinheiro mais fácil, entendeu? Um custo menor. O pessoal quanto menor o custo, é melhor para acessar o dinheiro, né? E tem uma idade mais padrão, assim, ou... Eu diria que o público que a gente atende bastante, que a gente vende bastante, assim, ele vai de uns 20 a uns 40. O pessoal hoje, cada vez mais novo, está pensando, planejando o futuro, né? Antigamente isso eu era mais ia difícil chegar, Hoje em dia, como a gente vê a galera nova aí, muito curiosa, né? Acho que... A informação chega muito mais fácil hoje também, né? E que coisa boa, Como né? chega a informação, chega a curiosidade. E Isso tendo gera- a curiosidade Gera fica um fluxo de negócio muito grande. Então, muito grande. acho que não só pelo negócio, mas também pelo poder, né, conseguir conquistar as coisas através dessas ferramentas que a gente tem disponível hoje. A gente estava falando, né, de 20 a 40 anos, ali é um público que vai ter mais aceite pelo produto. Porque a partir do momento que tu começa a aumentar a idade do cliente, o cliente já está pensando com quantos anos ele vai ter quando acabar de pagar o consórcio, né? Então ele já começa a olhar para isso. Só que tem... quando a gente fala assim, né, de consórcio, aí até tu perguntou coisas inusitadas daqui um pouco, né? Hoje tem gente que faz consórcio imobiliário, por exemplo, nem pensando em comprar um imóvel. Sim. Mas pensando em fazer um consórcio vinculado a um seguro dentro do consórcio e tornar isso um seguro resgatável. Né? Como é que funciona? Estou pagando um consórcio. Se eu tenho seguro nele, qualquer coisa que me aconteça, o seguro vai lá, vai quitar a dívida e esse consórcio vai ficar para os meus herdeiros. Vai entrar no inventário.
Então, tipo, tu aumenta o patrimônio para tua família. Imagina o cara tem um patrimônio de, sei lá, 2 milhões, ele vai lá e faz um consórcio de 1 milhão com seguro. Ele alavancou 50% do patrimônio dele que ele vai deixar. Entendeu? Acabou Então, deixando o patrimônio de 3 milhões. nesse caso, um cliente com idade mais avançada e que ainda tem idade para contratar, vai ser interessante. Ou daqui um pouco, o público que tem dificuldade de contratar seguro. Policial, Forças Armadas, por exemplo. É de risco. Ele pode usar o produto também para isso. Então, não existe o consórcio de seguro, mas ele pode ser utilizado dessa forma. Então, na verdade, é como tu entende, como tu enxerga o produto que tu vai utilizar. Olha isso, eu não sabia. Também não sabia, tô aprendendo gente tudo estamos agora. aprendendo. A gente tá aprendendo. Não, é pouco utilizado isso, é pouco utilizado, mas a gente sabe que tem essa Mas é possibilidade. importante a informação E na verdade, que tem, sim, né? é algo que já foi conversado com a Nath, por exemplo. Porque às vezes ela não consegue atender o cliente. E o cliente quer um seguro. Que nem eu falei, o perfil não dá. E a gente consegue com essa demanda... Tem profissões suprir, que né? as seguradoras não atendem. Hum. E aí, no consórcio ali, tu não passa por aquele crivo, entendeu? Ou uma doença grave. Aquela análise de risco. Né? É complicado Não passa tu no contratar risco, sim, no um crédito. seguro. Então, tu não passa por essa análise de risco. Tu tem um seguro que é vinculado a um produto que tu tá adquirindo. Então, acaba que a gente se conversa muito entre as áreas também, né? Isso é bom, comunicação. É. Mas nos fala do consórcio que é pro Patrick. O Patrick. O Patrick. Não, Nos fala aí- um pouquinho. Olha, não tô Esse sabendo dessa inusitado. história. Ele tem interesse nesse produto. Ah, entendi. Piada interna. Acho Abraço, melhor não Patrick, tamo comentar. junto. Patrick, abraço. Claro, tu vai estar aqui também, Patrick. Logo, Abraço. inclusive, queremos você aqui, Queremos Patricão, você nosso aqui, amigo né? aí de Santana do Livramento. Na verdade, né, isso aí surgiu, acho que depois de uma foto no grupo, né, do nosso grupo lá do WhatsApp, da GB, e eu fiz uma oferta ali dentro do grupo, né, levei a conhecimento do pessoal que o consórcio de serviços Era muito interessante. poderia ser utilizado para alguns serviços específicos, né, Thiago? Como implante capilar, por exemplo. Exato. E aí o pessoal mexeu que ia ficar milionário só dentro da GB, vendendo consórcio só dentro da GB, né? Tchê, fica aí, né? Tá, a oportunidade, cara, tá nas tuas Vende mãos. interno, não precisa nem vender para fora. Saímos daqui, então, com um consórcio feito, fechado. Mas, já nos encaminhando agora pro final, acho que a gente aprendeu bastante, acho que a ideia era justamente essa, né? A gente também não tinha muito conhecimento sobre essa área de vocês, então acho que essa troca ela é muito rica, assim, então, de verdade, mais uma vez, obrigada por compartilhar aqui com a gente. Eu também quero conhecer um pouco mais sobre o sonho de vocês, então eu queria saber um sonho que vocês dois ainda não realizaram, um pouco mais sobre o que motiva vocês na vida profissional, e englobando tudo isso, né, numa pergunta só, eu quero que vocês olhem para aquela câmera ali e deixem um recado, um legado que vocês gostariam de deixar para as pessoas, uma mensagem. Essas são as mais Pode ser complexas contigo, pode ser contigo. de responder, né? Essa geralmente ela tem que vir do coração, né? Ela tem que vir daqui. Então, acho que é aquela velha. Vou puxar aqui, né? Vou te ajudar. Aquilo que tu gostaria de melhorar no mundo. Vamos deixar o mundo melhor aí pro Martim e pra Maria. Tá, vamos lá. Bom, falando assim da questão dos sonhos, né? Eu acho que todo mundo sempre pensa em alguma coisa que quer fazer na vida, né? E eu sempre gostei muito de viajar, né? Então, o escritório ele permite a gente ter uma certa flexibilidade, né? E poder se organizar para essas coisas. Então, também tem aspecto financeiro, né? Conforme vai melhorando, tu vai te planejando, enfim, e vai te dando possibilidades. Então, eu acho que algumas viagens aí serão planejadas para frente. Uma coisa que casa muito também com a cultura da GB, e aí vou falar um pouquinho desse teu sonho, né? E complementar a tua fala, é que justamente tu ter essa liberdade de horário, né? E poder construir a tua agenda. Eu acho que isso também é um sonho que muitas pessoas querem, almejam, e isso falando de geração, uma coisa que essa geração de agora busca muito, né? É essa liberdade de horários, então a gente não fala só da profissão de assessor que te traz isso, mas também um escritório parceiro e que vai fazer sentido no longo prazo também. Então tenho certeza que está posicionado muito bem no lugar certo.
E assim, fala liberdade, né? Parece que o cara não trabalha, né? Mas a flexibilidade tem seus contras também, né? Os problemas, né? A área tá extremamente demandada, né? Que Então a gente vem bom. numa pegada assim absurda, né? Então é legal ter Muito flexibilidade. consórcio Mas de nós serviço. dá a qualidade, mas também Nos não dá- é barato. Exato, não, mas Tem dias tem que a gente tá momentos. 10 da noite com reunião com o cliente, porque é a hora que o Isso cliente pode. Às vezes o cliente não pode no meio da tarde. Ele trabalha também. E a gente também está trabalhando. Mas a gente tem que adaptar o cliente. É tudo personalizado no serviço. Se o cliente pode meio-dia, a gente vai organizar a agenda um dia para o meio-dia dele. Se um dia ele pode às 7 da manhã, se ele pode às 10 da noite, a gente vai tentar. Cara, não tentar se alongar tanto, né? Porque temos família também, né? A gente tem que estar com a gente. Mas a gente tem atendido Exato. bastante. Essas 2 últimas semanas foi intenso. Não, Mas e isso a gente vê isso, né? É tudo da gente se organizar, né? Claro, a gente tá em campanha, né? A gente tá em campanha esse mês, então a campanha finalizando na sexta-feira agora. O pessoal me marca a gravação do podcast no meio dessa semana. Gente, né? Tentando falar com a perdão. gente, tu não conseguia falar com a gente, né? Eu tentando falar com eles. André, vamos fazer. Eu tô em reunião. A gente tá Só sempre- olhava ali os dois e eu Quer dizer que o consórcio e o financiamento estão em ascensão, pra vocês verem, né? E tenho certeza É em que alta. vocês dois aí vão voar dentro da área. Tá rodando, tem E uma baita vão, assim, ó. Acho que agora eu sempre falo, né? E a gente, na verdade, a gente fala muito nas nossas reuniões e as nossas contratações, o quanto a gente está muito bem estruturado hoje em crédito, consórcio, financiamento, seguro. Então a gente está com uma estrutura para atender essa galera fantástica, né? E isso dá muito a vocês também. Assim, cada braço da empresa tá com um pessoal especialista, né? Isso ajuda muito. E tá cheio de movimento, né? Ontem a gente teve aí o pessoal da XP, veio até a GB para nos dar Palestra treinamento muito de legal. previdência. Então, a gente tá cheio de informação, cheio de novidade. A XP também é uma referência em tecnologia e a gente tá levando aí a GB muito longe. Então, parabéns pra GB como um todo aí pra galera. Uns parabéns! Do legado. É isso aí. E tu? Conte pra nós. O Fala sonho um é pouquinho. poder viajar com a família, aproveitar a família e conseguir realizar tudo que a gente deseja, assim, né? Profissional e pessoal. Mas acho que esse momento do legado, ele é muito aquilo que a gente quer construir na nossa vida, né? Então eu tenho certeza que todo mundo aqui busca um mundo melhor, uma oportunidade melhor, tá sempre buscando o melhor pra si, Sim, pra todo é- mundo, pro mundo. É, Então, é fazer o bem para ter o bem, né? exatamente. Então, Isso aí. uma frase. Eu falo muito da palavra propósito, né? Isso Sim. fez muito, muito sentido na minha vida. Então, acho que, poxa, vocês estão ajudando muitas pessoas a realizar muitos sonhos também, né? Ter a primeira casa, conseguir Isso fazer é muito legal, do financiamento. cliente chegar e tu conseguir realizar o que ele deseja, entendeu? Às vezes o cliente vem perdido. O cliente quer uma alavancagem. E aí ele sai de lá já com o propósito de conseguir montar, de fazer a casa, de querer comprar a casa dele. Já planejamento, de tanto tempo conseguir. E, tipo, às vezes passam uma ideia pra pessoa, vendem um sonho, que nem o Caio falou que tinha uma ideia diferente, porque vendem um sonho que não vai se realizar. Isso aí traumatiza a pessoa e a pessoa pensa errado no seu produto. Só que se fizer montar um planejamento certo, o produto é muito bom, né? Até porque tu vai pagar um juros bem baixo, vai ter uma estratégia muito boa e o teu dinheiro vai rentabilizar bem melhor, né? Muito mais. E é tudo muito sobre um perfil, assim, né? Sim. Até tanto a profissão de vocês quanto a profissão do assessor. A gente sabe a responsabilidade que a gente tem também dentro da área de expansão. E quando a gente vê a galera assim voando, dando muito certo, como vocês, poxa, tem vários nomes aqui, não vou ficar citando, senão, Sim. né? Sei lá, Pedro, Aline, Nelly, vários nomes que a gente tem, né? Derek também tá aí, participou conosco do podcast. Então a gente. Tenho certeza que o Thiago compartilha do mesmo sentimento que eu, de sentir um propósito muito, muito grande, né? De falar, poxa, que bacana, a gente conversou lá no início, ainda hoje eu vi a Rebeca abraçando a Karine, falando assim, oi, como é que ela usou a palavra, Thiago? Minha filha. Minha filhinha. É a sensação que a gente tem, né? Os meus filhinhos estão ali, então é Sim. tudo acontecendo, então é muito bacana pra gente como área e ver tudo hoje se crescendo como um todo e crescendo de uma maneira muito organizada e com um propósito muito grande, né? Todos os assessores e também as áreas que levam esse propósito, essa vocação de realização de sonho, pensar no cliente, que é a nossa cultura, estão voando e
Só tenho a agradecer a vocês por participar, compartilhar um pouco dessa noite. Eu sei que tá corrido pra vocês, a gente tem visto. Sexta-feira a gente viu ali, piada interna mais uma vez. Mas ali todo mundo em movimento e vocês em reunião, né? Então a gente sabe que é puxado, mas recompensa e tenho certeza que no final do dia vocês se sentem satisfeitos e com um propósito realizado, né? Então é mais ou menos por aí. É isso aí. Chora, Thiago! Não só, Me ajuda. só Me ajuda agradecer aí nessa vocês barra, realmente por ter topado com a gente a ideia, né? A gente já tava já com o Kael tentando chegar onde era comum faz tempo. Então, só agradecer a vocês. Eu faço das palavras da Laura as minhas, né? A gente troca ali de sala, já encontra vocês, vê a batida que vocês vêm. E isso é muito bacana porque a área é outra totalmente, né? Principalmente depois da entrada do Kael. E acho que isso é muito importante de chegar a realizar o sonho dos clientes, né? Isso que o Andrei falou agora, acho que é fundamental e combina muito com a nossa cultura, muito mesmo. E principalmente de novas oportunidades, né? Principalmente na assessoria. Então, obrigado de coração pela participação de vocês. Acho que nós vamos ter que marcar um outro episódio. Com certeza, Parte com dois. outras A dúvidas, parte parte dois. 2. Vamos finalizar com um brinde, então. Vida longa, o GBcast. Muito obrigada, gente. Área. Valeu.